Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Hoje eu vim aqui para trazer uma reflexão a respeito de uma passagem do Evangelho. Só lembrando antes, quem está fazendo tratamento espiritual à distância, que possa se sentar em algum local confortável da casa, se concentrar, lembrar da garrafinha de água, né, para poder fazer o tratamento espiritual. E, enfim, poder concentrar as energias, os pensamentos nesse momento que é muito importante, né? Quanto mais a gente puder estar concentrado e aberto, né, a esse tratamento, melhor eficácia vai ter, beleza? Então vamos lá. Trouxe uma passagem aqui do Evangelho, o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E eu peguei o item 7, 8 e 9, que começa ali, né? Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Só trazendo uma breve explicação, o que seria pobres de espírito. E aqui fala, né, na parte 2, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, seria para as pessoas humildes, não necessariamente pobres, né? Porque a pessoa pode ser pobre orgulhosa também, né? Mas pode ter um rico humilde. Então, a importância de ser humilde, né? Então, vamos lá. Ao item 7. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então aqui ele fala muito a respeito dos humildes e dos orgulhosos, né, os sábios, né, vamos trazer para a realidade, né, de hoje, os cientistas, os artistas, os grandes políticos, os poderosos, enfim, os que estão, vamos dizer assim, no topo da evidência. E as pessoas mais humildes, né? Eles têm diferença, né? Diante de Deus. A gente vai ver mais para frente que o que diferencia nós, né? Aos olhos de Deus, são as nossas virtudes. Então, de que adianta ser uma pessoa famosa ou muito, né? Com muito saber científico, se não tem o conhecimento moral, né? Não tem o amor no coração, não tem a humildade. Então a gente vai entender um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais aqui. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos poucos esforços façam para os convencer. A razão está aqui em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se
por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, para quem já frequenta o Espiritismo há mais tempo, quando a gente conhece a doutrina, se encanta, né, pelos conhecimentos novos, a gente tem aquele sentimento, a vontade de querer espalhar essa boa nova, esse conhecimento para o mundo todo. E aos céticos, né, ao nosso redor, às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo no começo e depois ver que não é bem assim, porque esse conhecimento, toda essa parte tão maravilhosa que o Espiritismo traz, é um conhecimento que, né, e tanto de Deus, dos Espíritos, se a pessoa não quer enxergar, não é a gente que vai fazer elas enxergar, né? Mesmo se elas vissem enfim, algum fato diante deles, nem sempre eles vão estar aptos a enxergar. Eu vi mais na frente ali que se a pessoa não quiser enxergar, não, né, não tiver olhos de ver nem ouvidos de ouvir, como diz Jesus, não vai mudar nada. Então a pessoa que procura com o coração aberto, com aquela vontade, né, o Espiritismo vai estar aberto, né, a fornecer tudo. Mas quem não quer ver, não é Deus que vai mostrar, vai querer convencer essas pessoas. Também a gente vai ver que mérito teriam essas pessoas se a gente tivesse que convencer, se tivesse que... Não teria mérito nenhum. Mas vamos seguindo aqui. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrassem de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a eles se dirigem, humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então imagina se Deus vai se dar o trabalho de querer convencer o filho orgulhoso, digamos assim, né? A criança birrenta. Então as pessoas que não estão preparadas ainda nesse momento, tem que dar tempo ao tempo, né? Não é porque a gente tem esse conhecimento e que é muito benéfico para a gente, quando a gente sabe usar, né, e quer usar, mas não são todos que estão aptos ou prontos para isso nesse momento, né? Então cada um ao seu tempo. Por isso que a gente, quando vai envelhecendo no espiritismo, a gente entende que a gente deve, lógico, ajudar, mas ajudar quem quer ser ajudado, né? Auxiliar quem quer ser auxiliado e não querer salvar o mundo e a qualquer custo, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo e dar murro em ponta de faca, como diz o outro. Então, a gente precisa realmente concentrar os nossos esforços, até para a gente sermos eficazes, digamos assim. Aí aqui seguindo. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de dúvida que poderia. Mas então que mérito teriam eles? E ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, e nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Então, vamos pensar aqui, né? O orgulho faz com que essas pessoas não queiram enxergar, mesmo que fosse apresentado, mesmo que visse alguma manifestação, essa pessoa não estaria pronta ainda para essas verdades. Por isso que os humildes, né, os de bom coração, as pessoas que, né, se humilham diante de Deus, que não se acham a mais do que outras pessoas, a essas vão vir
serão reveladas, né, os mistérios dos céus, né? E essas pessoas orgulhosas vai ficar dado, como diz na passagem, os mistérios da terra, né? Então, cada um ao seu tempo, né? E aqui contando, né? De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Sem correção do orgulho, a pessoa não iria enxergar. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Então, em algum momento, não necessariamente nessa encarnação, essas pessoas orgulhosas vão progredir, vão ver, vão evoluir, né? Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, deles mesmo, né? Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, no momento que o orgulhoso se der conta, e provavelmente se não for pelo amor, vai ser pela dor, ele vai procurar a Deus, ele vai pedir ajuda no momento certo. Não, a gente sempre deve, né, estar apto a fornecer ajuda, mas não empurrar ajuda. Por isso que é importante realmente a gente estar equilibrado, buscar se equilibrar, quando não está, procurar ajuda, né, como a gente sempre comenta. Então, na casa espírita, né, os diversos tratamentos que existem, o passe, trabalho, apoio, a desobsessão, todos os tratamentos na mesa, a conversa fraterna, diversas atividades na casa espírita, né, que a gente vê e, né, são oferecidas para realmente a gente estar em equilíbrio. E aí, fora, né, todo o trabalho que pode ser também procurado fora da casa, né, pessoas que às vezes precisam de tratamento psicológico, médico, enfim. Mas a gente deve sempre estar em equilíbrio. E voltando ao início, né, qual que é a ideia, né, e o que nos diferencia aos olhos de Deus são as nossas virtudes. Então, uma das buscas que a gente precisa ter nessa vida são a progressão, a evolução dessas virtudes, né? A gente começou com um tanto de virtude e a gente, né, a ideia é que a gente só evolua, que a gente aumente as nossas virtudes, né, e diminua os nossos defeitos. Por isso que a nossa luta diária, a nossa busca constante da nossa reforma íntima, que a gente tanto comenta aqui no Espiritismo. Então, precisamos do nosso equilíbrio, do nosso autoconhecimento, da autorresponsabilidade, né, dos nossos atos, nossas atitudes. No Espiritismo, nós acolhemos, mas, né, depois que a gente tem um certo estudo, a gente vê que a gente precisa assumir a responsabilidade, né? E isso, por um lado, é muito bom, porque aí depende só da gente, né? A gente puxa para a responsabilidade para nós, né? Então, a gente faz acontecer. E por esse lado é muito bom. Por isso que a gente precisa ser confiante e nesses momentos de dificuldade a gente conta com a ajuda, né? Toda essa rede de apoio que a gente tem. Tá certo, meus amigos? Espero que tenham gostado da reflexão de hoje. Para quem gostou, a gente sempre convida a curtir o vídeo, que nos ajuda, compartilhar com alguém que você acha que esteja precisando, que irá auxiliar, ativar o sininho para as novas notificações, os novos vídeos que sempre surgem aqui no canal, e espero que todos fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima.